Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da TV Sim, também da Record News. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia, obrigado por me deixar entrar aí na sua casa. Bom, nosso programa continua falando sobre a pandemia do novo coronavírus. O meu convidado hoje é o médico infectologista Dr. Aloysio Falquetto. Ele é epidemiologista e também professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem uma larga experiência no assunto e vai falar um pouco, para a gente trazer um pouco mais de informações sobre esse assunto, que é o assunto do momento, é o assunto que está preocupando toda a sociedade, o coronavírus. O programa em Destaque já está no ar. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, que continua essa série de entrevistas especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. A gente quer levar informação de qualidade para você e ajudar, em especial, quem hoje está em isolamento domiciliar a ter uma informação correta, informação com especialistas. Por isso, hoje o nosso convidado é o Dr. Aloysio Falquetto, médico infectologista, professor também da Universidade Federal do Espírito Santo, lá do curso de Medicina, e que tem uma experiência larga, né, quando se trata desse tipo de doenças. Eu estava conversando há pouco antes do programa com o Dr. Falquetto, porque nosso último encontro foi quando a gente falava da febre amarela, né, esse surto que a gente teve também aqui no Espírito Santo, em alguns lugares do Brasil. E agora essa questão dessa pandemia, né, Dr. Falquetto? Um momento delicado para todo mundo, né? Sim, muito delicado e que pode trazer consequências severas para todos, para a população e de idosos principalmente. Os jovens podem até passar com facilidade, ter uma doença leve, mas os idosos é que são o grande grupo de risco. Pois é, agora vamos falar um pouco sobre essa questão do grupo de risco, né? Os idosos, a gente tem visto isso a exemplo de outros países que estão passando pelo mesmo problema, um grande número de mortalidade entre os mais idosos. Exatamente, são os idosos ou com doenças debilitantes e que agravam a situação da infecção pelo vírus. Então a gente tem que dar uma atenção especial para isso. E eu estou preocupado porque nós estamos apostando em um desastre, uma catástrofe em que não vai ter leitos de CTI e tudo. Então nós temos que trabalhar de forma preventiva para tentar esvaziar os hospitais se realmente essa transmissão ganhar muita força aqui nas nossas cidades. Agora, doutor Falquetto, o senhor estava me falando que uma das ideias do senhor e uma das sugestões do senhor é levar esses idosos para cidades mais afastadas, para o mar interior, né? Ou seja, onde a gente não tem nem esse vírus circulando ainda. É isso? Perfeito. Nós vimos aí todos falando em isolamento social, as pessoas ficarem dentro de casa, mas nós queremos avançar um pouco mais nessa proposta e trazer aqui uma ideia sustentável, de baixo custo e que possa ser executada pela própria população. A epidemia, se chegar e deve chegar, vai alastrar com força nos grandes centros urbanos. Lá no interior, na roça, nas vilas, nas pequenas cidades, o risco é muito menor, infinitamente menor do vírus circular. Então aqui a família que tem o idoso dentro de casa, veja, às vezes tem um parente lá no interior que pode receber esse idoso em sua casa, então mudem para lá. Os idosos mudem para o interior, pequenas vilas, que lá eles estarão seguros. Aqui na cidade pode ter até as medidas preventivas de isolar dentro de casa, mas às vezes são várias pessoas dentro de casa, umas saem para trabalhar e podem trazer o vírus para dentro de casa e não adianta nada o idoso ficar em casa. Agora, doutor Falquetto, eu estava lendo muito sobre esse assunto, né? Assistindo alguns documentários, inclusive, até alguns documentários internacionais sobre pandemias, né? E outras epidemias que já aconteceram no mundo, pelo mundo afora. E o senhor, como médico infectologista, como eu falei, que já tem uma larga experiência nesse aspecto, né, de doenças que atingem aí o ser humano e a sociedade de uma forma geral, era esperável, é esperado que de tempos em tempos a gente tenha esse tipo de acontecimento, essas epidemias? Sim, são acontecimentos passíveis de acontecer em qualquer época. Então a gente espera. Esses vírus são vírus que vêm de animais normalmente e que de alguma forma atingem o ser humano e daí se alastram na população humana. Isso é esperado sim, e nós temos que estar preparados para isso. Ou seja,
Hoje, a forma de estar preparado é o isolamento e a higiene, é isso? Pelas características de transmissão, exige o isolamento social. Nós temos uma transmissão por contato direto, por contato indireto e também suspeita de que se dê por via aérea. Então, tem que ter um isolamento total se a gente quiser quebrar a cadeia de transmissão. Ou seja, né, o Dr. Falquetto está reforçando uma tecla que a gente tem batido sempre aqui no programa, que é a prevenção. Né? A prevenção se dá com o isolamento nesse momento. E a gente observa algumas pessoas aí desrespeitando essas regras, algumas pessoas andando pelas praias, caminhando, ou agindo como se nada tivesse acontecendo. Essas pessoas, elas estão correndo um grande risco de serem contaminadas e de transmitir para outras pessoas também, não é? Exato. E esse risco vai aumentar muito mais na hora que a transmissão comunitária se intensificar. Por enquanto, o vírus está chegando às grandes cidades. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, ele talvez esteja começando agora a alastrar na comunidade. E ali as pessoas têm que se acostumar a se resguardar, ficar dentro de casa. Se ficar perambulando pela rua, em aglomerados, em bares, então não vai adiantar nada porque ele vai alastrar com força esse vírus. Agora, doutor Falquetto, o senhor está falando agora que ele pode se alastrar com força. O poder de multiplicação e disseminação desse vírus é muito alto, não é? Muito alto, sem dúvida. E essa é a grande preocupação, porque nós temos o exemplo dos países desenvolvidos lá no hemisfério norte e que estão travando uma luta para tentar controlar a transmissão. Aqui, talvez até tenhamos os benefícios do calor tropical, mas não podemos confiar nisso. Eles estão tendo dificuldade lá, aqui o inverno vem chegando, então nós podemos ter muita dificuldade aqui também. Então nós devemos nos preparar para o pior. Não é uma previsão catastrófica, mas a gente tem que se preparar para uma guerra contra esse inimigo. Não, e é importante que as pessoas não fiquem com histeria, não é? A gente não quer gerar aqui um ambiente de histeria, mas a gente quer gerar um ambiente que as pessoas se previnam, né? Que as pessoas se cuidem e não achem que isso é uma bobeira, né, doutor Falquetto? Porque nós vimos, inclusive, na Itália o que está acontecendo. Só para dar um exemplo de um país europeu, uma catástrofe. Teve problemas também porque eles acreditaram em informações dadas pelo governo chinês e que levaram a subestimar o poder de fogo aí desse vírus. E agora estão sofrendo para poder controlar. Pois é isso que a gente não quer que aconteça aqui no Brasil e por isso todas as medidas do governo do Estado, aqui no Espírito Santo também, de fechar, de diminuir a movimentação das pessoas, fechando até fronteiras, né, diminuindo essa aglomeração de pessoas em todos os ambientes, fechando o comércio, por exemplo. Tudo isso é muito importante, porque quando você reduz, né, essa aglomeração, você reduz e muito, às vezes até extermina a possibilidade, né, acaba com a possibilidade desse vírus continuar se multiplicando, né? A intenção é essa, justamente quebrar a cadeia de transmissão. Agora, tem o lado econômico, o lado social aí, que tem muitos serviços que são essenciais. Então, não dá para parar tudo. Eu vi hoje mesmo, por exemplo, que começou a vacinação para a gripe. Outra coisa também que pode matar os idosos também. Então, todo mundo preocupado, formando aglomerados na porta do posto de saúde, das instituições onde está sendo aplicada a vacina. Então, isso pode ser um agravante aí da situação. E nós temos que tomar cuidado com isso, com os aglomerados, né? Lógico, é importante vacinar, mas com calma, né? Sem pânico, porque senão podemos agravar e facilitar a transmissão do coronavírus. Pois é, olha, eu vou pedir ao Dr. Falquetto para aguardar um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando sobre essa pandemia do novo coronavírus, o que está sendo feito no Espírito Santo e também o Dr. Falquetto vai dar mais algumas orientações, dicas para que a gente possa exterminar de vez com esse vírus, é o que a gente espera, né? E que seja o quanto antes, né, Dr. Falquetto? Sim. É isso aí. A gente volta já já com o programa em destaque, não saia daí.
De volta com o programa Em Destaque, hoje recebendo o médico infectologista, Dr. Aloísio Falquetto. Dr. Falquetto, no bloco anterior você fez aí um panorama da doença. Um panorama, explicou inclusive o poder de fogo que essa doença tem, a exemplo aí de outros países que já passam por essa epidemia, né? Sofrem com essa pandemia do coronavírus. Agora, isso também deu dicas de prevenção, dicas importantes. Mas eu queria voltar na questão do idoso, que hoje é o grupo de risco, o grupo de maior risco, né? A gente viu muitos idosos. O senhor me falou que até o senhor também teve que se afastar das atividades lá na universidade, não foi isso? Sim, os colegas me pediram que eu me afastasse em função da minha idade. Estou aos 69, sem comorbidade, sem outras doenças, mas eles me pediram que eu me afastasse do ambiente de trabalho. E como infectologista, estaria numa linha de frente, então deixaram lá os colegas mais novos e eu tive que me afastar, porque está claro, pelo que aconteceu na China, nos países europeus, Estados Unidos, está claro que a população idosa e com outras doenças que baixam a imunidade, esses são o grande grupo de risco e que podem morrer em função dessa nova epidemia aí. Doutor Falquetto, a gente tem visto eu tenho recebido pelas redes sociais e visto também pela internet, muitas fake news espalhadas nesse momento, né? As pessoas parecem que se aproveitam do momento de uma epidemia, de uma coisa muito séria, para criar ainda mais histeria nas outras pessoas. Algumas falam sobre aumentar a imunidade, talvez com alimentos. Existe de fato essa possibilidade da pessoa tentar melhorar um pouco a imunidade dela com uma alimentação mais adequada ou com algum outro tipo de comportamento nesse momento de dificuldade de pandemia? Não, de forma alguma. Quem tem uma alimentação sadia no dia a dia já tem todos os elementos, os nutrientes necessários para ter uma imunidade adequada. Então, a mudança de comportamento nesse momento só vai atrapalhar e pode atrapalhar muito, inclusive. E a pessoa passa a acreditar que está melhorando a imunidade e deixa de dar o foco nas medidas preventivas, que realmente são importantes nesse momento. Vamos reforçar. Por exemplo, a pessoa já está em isolamento domiciliar, está em casa. Qual a atitude que ela deve tomar? Ela, mesmo estando em casa, ela deve continuar lavando sempre as mãos, deve continuar usando álcool em gel também, ou só lavar as mãos resolve? Qual a sua orientação? Sim, importantíssimo lavar as mãos com água e sabão. Isso é fundamental. Se tiver álcool gel, ótimo, passa depois de lavar a mão. Outro produto interessante aí, barato, que todo mundo tem em casa, é a água sanitária. Então, se você lavar a mão com água e sabão, depois enxaguar com água sanitária na proporção de 3 colheres por litro d'água. Equivale mais ou menos ao cloro de piscina, tem um excelente poder desinfetante e ajuda muito a higienizar as mãos aí. Que as mãos, nós temos que lembrar, são um instrumento que mais dissemina esse vírus, além das gotículas de secreção das vias respiratórias. A mão, porque a todo instante nós levamos a mão ao nariz, à boca, né? Tocamos superfícies que podem estar contaminadas e isso depois levando a mão ao olho, ao nariz, nós podemos contrair a infecção dessa maneira. Agora, é importante também que as pessoas entendam que você está falando desse preparo, né, desse produto, que ele equivale a uma água ao cloro que se usa na piscina. Sim. As pessoas podem limpar também os ambientes que ela frequenta, a mesa, os outros lugares, ou objetos de trabalho, ou de casa mesmo, domiciliar, com essa água também? Sim, é uma orientação que nós estamos passando para a população. É um produto barato, fácil, só não pode passar, né, tem que ter cuidado com a roupa, que mancha, mas as superfícies, bancadas, mesas, assim, pode passar e vai ser ótimo para desinfetar. E é muito mais barato do que o álcool. Ou seja, e também até porque o álcool está em falta no mercado. A gente tem visto aí muitos locais que estão até com dificuldade de estoque, né? Porque as pessoas estão comprando estoque, estão estocando em casa, que não é um comportamento bem adequado, né? Não há necessidade disso. É um absurdo isso, porque muitas pessoas vão ficar sem e precisam às vezes. Mas nós estamos dando essa alternativa, né, de um produto muito mais barato e que tem praticamente a mesma eficácia. A água sanitária bem utilizada, nessa diluição que nós falamos, 3 colheres de sopa
por litro d'água, então é um bom desinfetante para essas situações. Bom, doutor Falqueto, a gente vai para mais um rápido intervalo, hoje recebendo aqui no programa, em destaque, o médico infectologista, doutor Aloísio Falqueto, nos dando dicas, falando sobre a pandemia do novo coronavírus. É bem rapidinho, a gente já volta com o programa em destaque, eu te espero. De volta com o programa Em Destaque, hoje recebendo o médico infectologista, Dr. Aloísio Falqueto. Dr. Falqueto, eu queria te fazer uma pergunta, assim, a respeito dessa pandemia. A gente viu que isso começou lá na China, né? Ainda se discute muito como foi o início, se seria lá pelo morcego, pela cobra, enfim, pelos alguns animais que são usados como alimento naquela região, né? Mas isso começou a se espalhar pelo mundo afora, chegou ao nosso país, ao nosso estado, e muito se pergunta, muito se fala sobre quanto tempo isso pode durar. O senhor, como médico infectologista, na sua opinião, na sua visão, com a sua experiência, o senhor acha que isso deve se estender por muito tempo ainda? Pois é, Fabiano, nós não temos condição de dizer com certeza isso. Eu, como epidemiologista, há 42 anos atuando nessa área, eu não tenho condição de prever, porque essa epidemia, essa pandemia, ela tem influência de variáveis ambientais. O calor tropical está a nosso favor. As cidades aqui menos aglomeradas talvez estejam a nosso favor. Contra nós, talvez, o inverno que vem chegando agora. Então, nós não temos, de maneira alguma, nós não temos certeza de que vai ser melhor do que a situação da Europa, vai ser pior ou vai ser igual. Não temos como afirmar isso de forma alguma. Até por uma falta de uma referência, eu penso, né? A gente não tem uma referência tão longa, porque a Europa tem condições climáticas diferentes aqui do Brasil, por exemplo, da América Latina. Então, essa referência que o senhor está falando que não tem como comparar, não é isso? Não existe comparação. Os mecanismos de transmissão são idênticos, mas existe uma forte influência do meio ambiente, das condições climáticas. Então, isso não nos permite fazer previsões precisas, né? Então, a gente não pode se arriscar a falar, vai passar dentro de 2 meses, de 3 meses, de forma alguma. Ou seja, mas comparando, eu insisto, comparando com outros países que tiveram uma duração maior, a gente prevê a previsão dos órgãos dos órgãos de saúde, é que a gente tem ainda um pico, né? Um pico da doença aqui no nosso país. É bem provável, porque, como eu disse, nós estamos chegando agora no inverno. Então, o inverno parece favorecer a transmissão do vírus. E ali, não sei se vai acontecer isso realmente, se o calor aqui dos trópicos ainda vai ajudar a gente. Mas é bem provável que ela vai se estender um tempo maior do que está acontecendo na Europa, por exemplo. Porque se as condições para a transmissão são piores aqui, vamos dizer, menos favoráveis ao vírus, ela pode se estender mais tempo. Talvez até teria a vantagem de não dar um pico muito intenso e sobrecarregar as unidades hospitalares com muitos doentes graves no mesmo instante. Agora, doutor Falqueto, nosso tempo já está quase até encerrando, né, o tempo do programa, mas eu queria que o senhor, como médico infectologista, como epidemiologista, né, deixasse um recado para quem está em casa. A gente sabe que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora têm cumprido aí à risca esse isolamento social, né, isolamento domiciliar, está lá com a sua família, se preservando a própria saúde e a saúde de quem também está na rua, da sua família inteira. Eu queria que o senhor desse esse recado, para que essas pessoas continuem em casa, né? Para que essas pessoas tenham aí hábitos de higiene, para que a gente possa, de fato, acabar com esse problema. É fundamental esse posicionamento por parte dos mais jovens. É fundamental, porque os mais jovens não vão ter problema com a doença, vão ter uma doença leve, vão superar. O problema é quando tem o idoso em casa. Então, se você não observar todas as regras, se você se contaminar lá fora, no próprio trabalho, às vezes a pessoa pode se contaminar. Tem que lembrar que indo para casa, você vai levar o vírus para casa, onde pode ter um idoso e que pode ter uma doença grave e mortal. Então, todos os cuidados
cuidados preconizados são necessários. E esse isolamento, como eu falei, quem tiver um parente lá no interior, estiver com idoso dentro de casa, se puder transferi-lo para o interior, então lá dificilmente vai ter disseminação do vírus. Agora, lembrando que isso tem que ser uma ação rápida. Se a gente esperar para fazer isto depois que o vírus se disseminar aqui na cidade, isso pode ter um efeito contrário. E ao invés de ajudar a proteger os idosos, nós vamos acabar levando o vírus lá para o interior e a situação se agrava mais ainda. E ao fato, né, junto-se ao fato, como o Dr. Falqueto disse, que o interior às vezes não tem toda a estrutura. Então a orientação dele, a estrutura, eu digo, médica, né, hospitalar, Sim. ou seja, a orientação dele é que seja feito antes, de imediato, né? Coloque os idosos em uma região que eles possam se prevenir, né, não tem circulação do vírus ali, e ali eles poderão estar muito mais protegidos desse problema. Sim, porque como nós falamos lá no interior, em área rural, o vírus com certeza não vai circular. Nas vilas, nas pequenas cidades, dificilmente vai circular. Agora, tem que ser logo. Essa mudança tem que ser logo, porque se esperar ele disseminar muito aqui, então já vão pessoas infectadas lá para o campo e aí agrava mais ainda a situação. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito a doutora Luísa Falqueto, médico, infectologista, também epidemiologista, e que médico, professor, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, uma larga experiência, uma vasta experiência nessa área, dando a sua contribuição para os nossos telespectadores, orientando, informando. Como eu falei em outros programas, doutor Falqueto, a gente, como imprensa e os médicos, a gente está na linha de frente porque nós não podemos parar de informar a população. Né? Aqui a gente tem respeitado todas as orientações dos órgãos de saúde, a distância. A gente está a mais de 2 metros de distância aqui, não nos cumprimentamos com aperto de mão quando o doutor Falqueto chegou. Enfim, a gente está seguindo todos esse cronograma, né, esses pré-requisitos para que a gente possa evitar que esse problema continue. Né? Então, a gente vai continuar levando informação para você, informação de qualidade, prestando esse serviço e na torcida, para que esse problema seja exterminado. E nós só temos a agradecer essa oportunidade, esse espaço aberto para que podemos levar os conhecimentos básicos para a população. Muito obrigado, doutor Falqueto. Bom, e a gente continua, aliás, a gente encerra aqui o programa Em Destaque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, aqui na TV Sim, também na Record News. Tchau, até lá.